Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e a gente segue firme com o guia da Copa do Mundo de Clubes 2025. 2 vídeos por dia, até o dia 10 de junho teremos aqui vídeos dos 32 participantes, mostrando como eles jogam, quais são os principais jogadores e como eles chegam para a competição depois de uma temporada, né? No caso do Al-Ahly, que é o time de hoje, é de uma temporada que chegou ao fim. Você quer saber como joga o Al-Ahly? Você palmeirense, o Palmeiras vai enfrentar o Al-Ahly na fase de grupos. Deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante o seu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Quero também ler seus comentários, ver o que você pensa do Al-Ahly, o que você acha que o Al-Ahly pode fazer no Mundial. Interaja, a sua opinião é muito importante. E mande também esse conteúdo para os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito. A gente está aumentando o número de inscritos para a gente chegar no número bacana aí para galera poder conhecer o conteúdo, conhecer os times que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes. Certo? Então, sem mais delongas, vamos ao Al-Ahly, 45 vezes campeão egípcio, a Premier League egípcia, foi campeão agora, né? Nessa última quarta-feira, eu estou gravando aqui no dia 29 de maio. Ontem o Al-Ahly ganhou o seu título número 45 do campeonato egípcio, 12 vezes campeão africano, então é o maior time da África, né? Muita gente chama de Real Madrid da África, realmente é o grande time do continente africano. O Al-Ahly, ele teve aí uma temporada de altos e baixos, afinal de contas ele começou a temporada com o técnico suíço, né, o Marcel Koller, que é o mesmo técnico que terminou a última temporada. O Al-Ahly no campeonato egípcio ele ficou atrás na maior parte do tempo. Ele conseguiu a remontada na reta final, conseguiu ultrapassar o Pirâmides e chegar aí como o campeão, deu uma arrancada no final, né? E o Al-Ahly ele caiu na semi da Champions da África para o Mamelodi Sundowns por causa do gol fora. No finalzinho, tomou um golzinho de cabeça do time sul-africano e caiu na semifinal e não pôde disputar o título africano mais uma vez. Na Copa da Liga Egípcia, ele foi eliminado também. Então foi uma temporada de altos e baixos, demissão de treinador, que acabou terminando de uma forma positiva com um título nacional. Então vamos agora trazer o técnico, né? O José Riveiro será o técnico do Al-Ahly, esse que aparece aí na foto, espanhol de 49 anos. Ele será o técnico da equipe, vai estrear na Copa do Mundo de Clubes, né? O Al-Ahly marcou amistoso contra o Pachuca e esse amistoso dia 1º de junho vai servir para o José Riveiro começar a entender o time, né? Porque ele vai assumir o time agora. Quem é esse espanhol? Ele era o técnico do Orlando Pirates, da África do Sul, e assim como o Al-Ahly caiu na semifinal da Champions, só que o Orlando Pirates caiu para o Pirâmides. No time sul-africano, ele jogava no 4-2-3-1, que é o mesmo esquema do Al-Ahly, só que com menos posse de bola, um time um pouco mais vertical, mas ele também gosta de amplitude, ele também gosta que pisa na área. A gente vai falar daqui a pouquinho como é que joga o Al-Ahly, né? Ele foi contratado antes da última rodada da Premier League do Egito, mas o Al-Ahly esperou terminar o campeonato, definir a questão do título para apresentá-lo, né? Ele é técnico desde os anos 90, equipes de base, trabalhou na Finlândia como auxiliar, depois como técnico do Interturco, até chegar na África do Sul, né? Ele ganhou 2 Copas da África do Sul. Jogador que ele é um treinador que gosta de jogo vertical, gosta do centroavante como um pivôzão e gosta também que os pontas ajudem a marcar. Ele gosta de um sistema bem coletivo e solidário defensivamente, com todo mundo defendendo, né? Esse é o José Riveiro. O time estava sendo treinado até o final do campeonato egípcio, até o final da Premier League, depois da saída do Koller, né? Koller levou o time até a semifinal do Intercontinental, ganhou o jogo do Al-Ain, mas perdeu nos pênaltis para o Pachuca.
E aí o Kohler caiu porque o time estava mal no campeonato egípcio. E aí assumiu o Emad El Narras, de 49 anos, mesma idade do Ribeiro, né? Coincidência. Ele comandou a equipe nos 6 jogos finais do campeonato egípcio. Agora, no finalzinho da temporada, o time foi muito bem nessa reta final, essa arrancada de vitórias. Ele é uma lenda do Al-Ahly, ele foi tricampeão africano, ganhou vários campeonatos nacionais pelo Al-Ahly, só que tem uma informação importante, né? Apesar dessas 6 vitórias seguidas, ele está super bem, e a diretoria do Al-Ahly não quis continuar com ele, contratou o Ribeiro, e convidou o El Narras para continuar como auxiliar, né, para integrar a comissão do Ribeiro, o que seria importante, até porque o time vai para a Copa do Mundo de Clubes, seria importante já ter alguém ali que conhece o elenco para já fazer essa transição com um novo treinador, né, porque o período de preparação vai ser bem curto, até porque muitos jogadores do Al-Ahly vão para a data FIFA, não só pela seleção do Egito, mas por outras seleções, e seria bom ter esse intercâmbio, mas o Al-Narras não quis, ele falou que não vai trabalhar como auxiliar mais, provavelmente ele deve querer seguir uma carreira como treinador em outro clube, certo? Então essa é a questão do treinador José Ribeiro assumindo, e é até interessante, antes de ir para o próximo tópico, porque a gente vai falar daqui a pouco como joga, e esse Al-Ahly é um time que gosta mais de atacar, né, diferente da versão mais cadenciar, posse de bola, campo do adversário, diferente da versão Al-Ahly Mundial de Clubes que a gente está acostumado a ver todo ano quando o Al-Ahly chega no final do ano, né, no Mundial, que é aquela coisa do Al-Ahly vertical, velocidade, contra-ataque rápido, né, e o José Ribeiro gosta disso. Então, provavelmente, ele vai resgatar essa função aí, esse modus operandi Al-Ahly Mundial de Clubes vertical em velocidade. Agora falando das estrelas, dos jogadores para ficar de olho, hein? Atenção, torcedor palmeirense, o Achor é um craque de bola, hein? O meia da equipe, ele é ali o grande maestro da equipe, ele é o camisa 22, não sei se no Mundial vai ser a mesma numeração, né? Mas ele chuta muito bem de média distância e ele é ambidestro, meia egípcio, também tem um passe muito bom. Ele já jogou junto com o Emi Martinez, né, que é volante do Palmeiras, porque ambos estavam na mesma época no Midtjylland, da Dinamarca. O Achor, jogando como meia, foi o artilheiro da equipe no campeonato egípcio, com 13 gols, líder em assistência, e assim, tudo passa por ele. Com o treinador anterior, ele jogava mais adiantado, jogava ali próximo do centroavante, e era o cara que buscava dar a finalização final ali, ou colocar assistência para alguém. Eu sempre o cara que joga muito perto do gol, muito talentoso. Até acho que podia ter mais chances na seleção do Egito do que tem. Falando em gol, o atacante matador, o centroavante, vem da Palestina, titular da seleção da Palestina, que está aí batalhando por uma vaga na Copa do Mundo, o Essam Abu Ali. Ele tem o cheiro do gol, ele tem só 10 gols no campeonato egípcio, mas ele jogou só 13 jogos como titular, então a média é muito boa, ganhou muito espaço com o El Narras como técnico, acredito que com o Ribeiro vai continuar ganhando e deve continuar sendo aí a esperança de gols. É um centroavante que ele se posiciona bem para cabecear, ele tem um posicionamento muito bom para antecipar do zagueiro, cabecear, aqueles gols de cabeça que vem um cruzamento da intermediária ali e o cara cabeceia na marca do pênalti, sabe? Ele é muito bom nesse tipo de bola, bom em escanteio, é um cara que também pelo chão se posiciona bem, então é um jogador para as defesas adversárias ficarem de olho. E como terceiro jogador, aqui seguindo nosso padrão, né, de destaque, eu separei um cara que com o El Narras ele era reserva, mas ele foi titular com o Marcel Kohler por muito tempo. E eu acho que com o José Ribeiro ele vai ser titular, que é o El Shaaraty. É uma aposta, que é um grifo meu, uma aposta minha. O El Shaaraty, ele é um ponta, joga pelo lado direito, né? 32 anos, que apesar de ser reserva com o El Narras, ele tem muita história. Quando a gente pensa em Al-Ahly Mundial de Clubes, a gente pensa no goleiro El Shenawy, que eu podia citar aqui também, que é um clichê, né? Todo mundo que acompanha o Mundial de Clubes conhece o goleiro El Shenawy, né? Veterano. Mas o El Shaaraty é uma história, para esse momento, eu acho mais interessante. Ele é o maior goleador da história
do Mundial de Clubes no formato anterior, com 17 gols. Ele é o maior artilheiro da história. Afinal de contas, o Al-Ahly está lá quase todo ano, né? A história dele se confunde com a história dos mundiais de clubes. Tá lá, ele é o maior artilheiro do torneio, do torneio do formato 2005 a 2023. E um dos únicos jogadores, junto do Karim Benzema, a fazer gol em 4 edições diferentes do torneio. O El Shaaraty é um ponta rápido, finalizador, muito perigoso, e ele é o cara que pode dar esse jogo mais reativo, de contra-ataque, mais vertical, que o Ali não teve no campeonato egípcio. Aí eu coloquei até uma foto dele num jogo de Mundial de Clubes, né, para ilustrar todas essas marcas dele, esse jogo contra o Auckland, na vez que o Mundial, na única vez que ele foi no Egito, foi disputado no Egito no ano de 2023, que foi quando o Flamengo jogou a decisão de terceiro lugar contra o Al-Ahly. O Flamengo ficou em terceiro lugar. Bom, agora vamos ao que interessa, né? Como o Al-Ahly joga. Eu peguei o print aí do Google do jogo do título, né? O jogo de ontem contra o Parco, retrato bem recente, o jogo que garantiu aí vitória por 6-0, que garantiu ao Al-Ahly o 45º título da Premier League egípcia. Goleiro é o El Shenawy. Você que acompanha o Al-Ahly, que conhece um pouquinho, dispensa apresentações, né? Goleiro da seleção do Egito, lendário goleiro aí, o El Shenawy. O Rani é o lateral direito da equipe, formando aí uma linha de 4 defensiva, e só que o Rani trabalha por dentro, é o famoso lateral que trabalha por dentro, que a gente está falando nos vídeos, né? E ele gosta muito, quando o Al-Ahly está com a posse de bola, ele se transforma num construtor por dentro. Quando está sem a bola, ele é lateral mesmo. Mas ele não vai dar amplitude. A amplitude quem vai dar é o ponta direita. A gente vai chegar lá. O Rani, ele vai trazer para dentro, vai ser mais um armador para ajudar os volantes nessa construção. A zaga é formada pelo Ibrahim e pelo Ash, e o Coca é o lateral esquerdo. Bom jogador bom no ataque, bom na defesa. Interessante também, ajuda muito nessa saída de bola. Mas a saída de bola é com 4. Saída de bola sempre com 4 jogadores, sempre recuando os volantes para ajudar o Cuca e os 2 zagueiros para fazer essa saída, né? Tem muito time que faz a com 3, o Al-Ahly prefere ter um jogador a mais ali, né? E o Atia, que é o volante, o Atia é um muito bom jogador, né? O Atia, ele é titular absoluto da seleção do Egito, batedor de pênalti do Al-Ahly, jogadoraço de bola, muito bom de bola, muito bom volante, e ele é um cara fundamental, ele fica centralizado enquanto rola a saída com 4, ele é um cara fundamental para fugir dessa pressão e para o Al-Ahly poder construir com a bola. O Achor, como eu disse, ele joga centralizado atrás do centroavante, e ele trabalha mais com o lado esquerdo. É um time que aglutina mais do lado esquerdo, né? Então, o Achraf Ben Shaqi, esse cara é muito difícil sair do time, porque ele é muito importante. Ele é o cara que ele tanto passa o corredor para tentar fazer um cruzamento para o Wessam, quanto ele é um cara que ajuda o Achor na armação. Além da amplitude, ele também trabalha por dentro e trabalha em jogada para o Coca, que é o lateral, ultrapassar. Então, ele é fundamental para ditar o ritmo ali, porque como o jogo é aglutinado mais para a esquerda, ele é o cara que vai municiar o Achor, tentar deixar o Achor numa condição de finalização. Então, é uma peça muito importante ofensiva para o time do Al-Ahly. O El Soli é o segundo volante ali, pelo lado direito ou esquerdo, né? Depende como o Ribeiro vai querer jogar. Ele pode revezar com o Taufik, que também joga bastante ali. Vamos ver quem que o treinador vai escolher. Um detalhe importante é que o Rabia, eu coloquei aí a zaga Ibrahim e Ash, né? Que é o que está jogando agora. O Rabia está se recuperando. E o Rabia, eu falei no vídeo do Al Ain, né? Ele está em negociações com o Al Ain. Só que o José Ribeiro falou que conta com ele. O Rabia é um zagueiro experiente, importante, pode dar uma consistência defensiva maior. Vamos ver se o treinador vai segurar ele para esse Mundial de Clubes, para essa Copa do Mundo, ou se ele já vai se transferir para o time dos Emirados Árabes, que também está na competição, né? Então, é um dilema interessante aí que a gente vai acompanhar. E o Wessam é esse jogador de frente, de ataque. Então, a Al-Ahly é um time que no futebol egípcio, aí cabe a mesma coisa que eu falei ontem no vídeo do Esperance. O Al-Ahly,
ele joga com posse de bola lá em cima no futebol egípcio. É um time que vem, domina e vai martelando para procurar o espaço, coloca 4 jogadores ali martelando e mais os que sobem, que pisam na área, que fazem a ultrapassagem. Então, é um estilo de jogo completamente diferente do que ele vai fazer contra Porto e contra o Palmeiras. Contra o Inter Miami a gente não sabe, né? Eu não sei se o Al-Ahly vai ser tão ofensivo quanto o time do Messi assim. Acho que não sei se vai ter. E o José Riveiro, não vai ter essa coragem, né? E o José Riveiro é um técnico mais reativo. Então eu acho que ele não vai querer, ele vai querer alternar momentos. Por isso, eu acho que o El Shaaraty pode ganhar essa vaga do Mohamed, do Tahir Mohamed. O Mohamed, camisa 29 aí, ele é um construtor ali pelo lado direito. Ele é um cara mais cadenciado, mais técnico. Ele dá amplitude, mas ele não é um cara que faz muito ultrapassagem. As ultrapassagens acontecem mais pela esquerda. Então, o Mohamed é um cara um pouco mais ali que dá o passe, que para um jogo mais cadenciado. Ele é um cara que consegue municiar muito bem o Essam, ele dá cruzamentos, eles têm entrosamento de posicionamento muito bom. Mas o El Shaaraty, ele te dá mais velocidade, te dá mais contra-ataque. Aí vamos ver. De repente, para jogar contra o Inter Miami é um esquema, para jogar contra o Palmeiras é outro. É um treinador novo, não dá para saber o que vai acontecer, né? Mas é ficar curioso para ver. Tem todas essas opções de jogo aí. O Al-Ahly, vamos ver o quanto reativo ele vai ser e o quanto desse Al-Ahly construtor atacando o adversário, em cima do adversário, com o Achor jogando à vontade, ele vai conseguir ser na competição. Então aí a gente vem pela briga do Al-Ahly, né? Pelo que ele briga. Vamos trazer a tabela aqui. O Al-Ahly ele vai abrir a competição, né? Joga contra o Inter Miami. Até vou dar até uma correção de uma informação errada que eu dei nesse próprio vídeo, né? Agora que eu estou abrindo o calendário aqui, o jogo contra o Pachuca não é dia 1, é dia 8, tá? O jogo do Pachuca, o amistoso é dia 8, no domingo antes da competição, quando o Al-Ahly já vai estar lá na América do Norte. E aí na Copa do Mundo de Clubes, então ele abre contra o Inter Miami no dia 14, às 21 horas, horário de Brasília. Depois ele joga contra o Palmeiras numa quinta-feira, 1 da tarde, meio-dia no horário local, e fecha a primeira fase contra o Porto, 22 horas. O Al-Ahly precisa ganhar do Miami, né? Se ele quiser classificar, precisa ganhar do Miami, que apesar de ter Messi, ter Suárez, ter Busquets e grande elenco, é um time mais acessível, né, em termos de futebol da chave, mas é uma chave perigosa, é uma chave equilibrada. Nem o Inter Miami é um time tão favas contadas assim, afinal de contas tem o Messi, mas eu acho que o Al-Ahly precisa ganhar esse jogo, até porque se ele ganhar esse jogo, ele especula 2 empates ali, né, para brigar pela classificação contra Palmeiras e Porto. O jogo contra o Palmeiras é meio-dia, alta temperatura, então assim, eu acho que o Al-Ahly tem que brigar para classificar. É muito experiente no Mundial de Clubes, muito enfrentamento contra sul-americanos, já enfrentou o Palmeiras 2 vezes, ganhou em uma e perdeu em outra, já enfrentou times gigantes europeus, outras oportunidades. É um time calejado nesses torneios. Eu acho que o Al-Ahly tem que vir para disputar. Não é carta fora do baralho para classificar, não. Eu acho que os favoritos são Porto e Palmeiras, Palmeiras e Porto. Não consigo pensar numa ordem, mas o Al-Ahly tem chance sim de ser uma surpresa e passar de fase. Não seria algo muito inesperado, não, porque é um time experiente, com jogadores experientes, com qualidade para isso, e eu acho que ele tem que competir e batalhar. Então, acho que assim, chegar nas oitavas não é a lógica, mas é viável. Acho que a briga do Al-Ahly é essa e competindo até onde dá, para ver onde vai. Eu espero um Al-Ahly lutador que vai dar trabalho para os adversários nessa Copa do Mundo de Clubes. Certo? Então esse foi o guia do Al-Ahly. Eu te convido a clicar, vai aparecer aí a playlist com todos os vídeos. Só escolher o time que você quer conhecer, que você quer entender como joga, quem são os principais jogadores, é só clicar aí dos que já foram publicados e a gente se vê no próximo vídeo do Guia da Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço.